dos profetas, dos pastores e mestres e dos evangelistas. Esses são os dons que vão instruir a igreja. Então, eu, como pastor, tenho o objetivo de aperfeiçoar o seu trabalho. Há uma interação entre os dons. Na falta do líder, o outro que tem outro dom, ele fica perdido. Ele não sabe como ele vai usar o dom dele. Na falta do missionário, que é o apóstolo e missionário é a mesma coisa, a mesma ideia. Aquele que é alcançado pela palavra, depois de alcançado, ele diz: e agora? Eu vou para o céu. Ele precisa ser instruído. Na falta do mestre, ele não vai aprender. Na falta do profeta, ele não vai ser edificado. Então, esses dons aqui interagem com os outros dons para que a igreja de Jesus seja organizada. E tem gente que ainda acha que o maior dom é o dom de línguas. Não é. O dom que Deus deixou para organizar a igreja é o dom dos líderes. Os líderes são chamados por Deus, capacitados por Deus, para organizar os santos, para que os santos desempenhem bem o serviço deles. Sabe qual é o objetivo de Deus para nós? Como membros? Que nós, cada um de vocês que está sentado aqui nessa noite, que vocês desenvolvam o dom que vocês têm. E não caia na história de dizer que você não tem dom, porque pelo menos um você tem. Pode estar bem escondidinho, pode ser o dom de jogar alguma coisa no chão na hora do culto, né? Algum dom você tem. Você pode não ter enxergado ele ainda, você pode não ter prestado atenção nele, você pode não ter conseguido ainda observá-lo, mas ele está aí dentro de você, pulsando para agir em favor do reino de Deus. A igreja, através dos líderes, é um instrumento de Deus para organizar essa situação. O que mais que esses dons fazem? Os dons também cooperam para edificar o corpo. O corpo ele precisa ser edificado, assim como uma estrutura precisa ser edificada. Porque se ela não for bem edificada, ela pode ter um problema. E ela pode então ruir. Um corpo precisa estar estruturado. Quem já brincou aqui daquele negocinho? Eu gostava muito de brincar daquele ali. Os dominózinhos que você vai pondo assim e vai tirando as peças. Os bloquinhos de madeira, já brincou disso? Você vai montando os bloquinhos de madeira e depois você tem que ficar tirando as peças. Você tira um aqui e esse... não caiu. Mas uma hora cai. Por quê? Porque ele perde a estrutura. Você sabia que o corpo não pode perder a estrutura? Porque se ele perder a estrutura, ele pode cair. E se ele cair, babau. Não pode. Você é uma parte do corpo. E você precisa trabalhar para que o nosso corpo aqui esteja estruturado. Porque se você não faz a sua parte, nós vamos sentir falta. Todo o corpo vai sentir falta. Porque a estrutura desse corpo depende de você. No dia que a mão não está, vai ser mais difícil fazer alguma coisa. Vai ser. Porque a estrutura está desmontada. Então perceba que os dons que Deus dá é com o objetivo de que a igreja esteja em todo o tempo estruturada. De que a igreja esteja em todo o tempo nas suas plenas ações. Sem precisar de remendo. Porque o corpo que Deus deixou é um corpo perfeito para a glória de Deus. Amém? Outra coisa que os dons vão trabalhar. Os dons, eles vão trabalhar ainda no versículo 12,
para que nós tenhamos uma unidade na fé. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. Versículo 3, desculpa. Se você está na igreja e Deus te colocou aqui, Ele deseja que você seja unido com essa igreja. A pior coisa que pode existir, meu irmão, é quando você está na igreja, Deus capacitou o teu dom para você trabalhar para a igreja, e aí você tem o talento, você tem o dom e você não faz. A igreja perdeu a estrutura. Por quê? Porque você perdeu a unidade. Você rompeu a unidade. Por que nós estamos aqui hoje, por exemplo, com dificuldade no nosso ministério de louvor? Porque o povo que aprendeu a tocar não está aqui. Aonde estão? Aqui não estão. Então o que eles estão dizendo para nós? Eu não estou importando com a unidade. Eu não estou interessado. Então a estrutura do corpo sofre porque alguém que tem a posição dada por Deus, capacitado por Deus, não está trabalhando para a unidade do corpo. E quando o corpo não está unido, o corpo está sofrendo para ser desmantelado. Há uma expressão no Novo Testamento, em toda a Bíblia, mas no Novo Testamento mais recorrente. A expressão é uns aos outros. Em várias partes da Bíblia. Mas eu queria ver com você 3 versículos em Efésios, o livro que nós estamos lendo. O primeiro é Efésios 4:2, onde diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos em amor. Olha o princípio de unidade. A minha unidade com o meu irmão depende de eu ser suporte para ele. Eu vou usar o meu dom para ser suporte. Se eu retenho o meu dom, eu estou prejudicando a ação da igreja. Porque está faltando uma peça. E quando falta uma peça principal, quem já jogou lá o joguinho sabe como é que é. Cai. Outro versículo, Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui tem 2 expressões de uns para com os outros. Uns aos outros, e lá no comecinho, um para com os outros. O objetivo de Deus, quando nós vivemos em igreja, em comunidade, é que nós tenhamos em mente, Deus nos colocou neste lugar, Ele estabeleceu, e Ele está organizando a partir dos dons, e usando a minha vida para que essa igreja seja estruturada, para que essa igreja seja unida. Quando eu firo isso, eu estou ferindo todo o princípio de Deus para a igreja. Tem gente que brinca de não servir a Deus mais. Eu não vou mais servir a Deus, não. Eu cantava, agora não vou mais cantar. Eu pregava, agora não vou mais pregar. Eu evangelizava, agora não vou mais evangelizar. Quem disse que o dom é teu? Quem disse que a tua capacitação é tua? Foi Deus quem te deu. E deixa eu revelar uma coisinha para você que está escrito na Bíblia. O nosso descanso não é aqui, meu irmão. A Bíblia diz que o nosso descanso é... A pastora vai tirar férias um pouco da igreja. Não vou tocar mais, não vou cantar mais, não vou orar mais, não vou fazer mais nada.
Eu vou na igreja para sentadinho, bonitinho. Não é esse o propósito de Deus para a tua vida. Não é esse o propósito de Deus para a igreja. Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mais uma vez, uns aos outros. Queridos, Deus usa a cooperação dos dons para que nós mantenhamos a unidade da fé. Amém? Parte de mim, parte de você, para que a igreja seja unida. Não espere que o outro seja o veículo da unidade. O veículo da unidade é você. Tem gente que fala assim, não vou. A igreja nossa é muito desunida. Ele não vai na casa de ninguém, ele não visita ninguém, ele não ora por ninguém, ele não liga para ninguém. E ele acha que a igreja é desunida. Por quê? Porque ninguém vai na casa dele, ninguém ora por ele, ninguém telefona por ele, ninguém faz nada por ele. Venha a nós. Vosso reino, nada. A unidade é um princípio que parte da tua vida, da minha vida. Se você não der o primeiro passo, se você não semear, você não vai colher. E por último aí, nesse pedaço, a Bíblia diz também que o texto aí que nós estamos lendo, fala que a igreja é organizada pelos dons, os dons cooperam para o amadurecimento espiritual. No versículo 13 diz, com a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e estatura da plenitude de Cristo, isso é, crentes maduros. É o nosso objetivo aqui. É sermos crentes maduros. É sermos pessoas que podemos abençoar outras com a maturidade que temos na nossa vida. Quando nós usamos os nossos dons, outros são abençoados pelos nossos dons e crescem espiritualmente. Quando você pratica o dom que Deus te deu, você está abençoando a pessoa e aquela pessoa está sendo crescida, recebendo maturidade por causa da tua vida. Quantas e quantas pessoas não começaram a ministrar na igreja porque viram alguém ministrar e se identificaram com aquela pessoa e se colocaram à disposição daquela pessoa para serem instruídas por ela. Ontem eu estava falando lá no acampamento da Igreja Nazarena e um dos textos que eu usei foi esse, quando eu falei sobre amadurecimento, e eu disse que a ideia que Deus quer de nós, como crentes maduros, é que nós venhamos a discipular outros. A ideia de Jesus é essa, irmão. Ir por todo mundo, anunciar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. O que é ensinar? É discipular. E eu falei uma coisa lá para as pessoas ontem. Você só pode discipular alguém, você só pode levar alguém aonde você está. Ou seja, você só pode fazer uma pessoa crescer na tua altura espiritual. Mais do que isso você não vai conseguir. Mas até aí você tem que levar. Nós precisamos entender que Deus convidou, nos chamou a discipular outros. Então, discipule. Ensine aquilo que você aprendeu. E o leve a compreender que essa é a vontade de Deus. A igreja é organizada pelos dons. E os dons cooperam para o aperfeiçoamento, a edificação, a unidade e o amadurecimento do corpo de Jesus. Amém? E por último, a igreja é desenvolvida